Um dos casos mais estranhos da crônica policial brasileira aconteceu no mês de agosto de 1966, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, aqui no Morro do Vintém. Na manhã de quinta-feira, dia 18, o jovem Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos estava caçando passarinhos no Morro do Vintém, quando, ao avançar pelo mato, viu dois homens estirados no chão, perto de uma clareira. Paulo voltou e contou o que viu para seus amigos. 2 dias depois, no final da tarde de sábado, dia 20, outro jovem, Jorge da Costa Alves, tentava apanhar uma pipa no alto de uma árvore no Morro do Vintém, quando foi surpreendido pelo mesmo quadro. Para Jorge, entretanto, não havia dúvida. Os dois estavam mortos. Jorge avisou imediatamente a 2ª DP de Niterói. Na manhã seguinte, policiais daquela delegacia, do Corpo de Bombeiros, alguns curiosos e jornalistas subiram o Morro do Vintém para resgatar os corpos. O local era deserto e próximo aos dois corpos, já em adiantado estado de putrefação, havia um misterioso marco de cimento. A polícia encontrou ainda uma garrafa de água mineral magnesiana, papel laminado que estava sendo usado como copo, um embrulho de papel contendo 2 toalhas, um par de óculos de aro preto com uma aliança enfiada numa das hastes e o detalhe mais estranho de todos: 2 toscas máscaras de chumbo. Junto aos corpos, a polícia também encontrou um papel com uma equação básica de eletrônica, representando a energia movida por uma resistência e a potência elétrica de uma resistência. E uma anotação numa folha pautada, onde se lia: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Eles eram os eletrotécnicos Miguel José Viana, 34 anos de idade, casado, natural do estado do Rio de Janeiro. E Manuel Pereira da Cruz, 34 anos, também casado, natural do Espírito Santo. No caminho do Morro do Vintém, eles estiveram na Casa Brasília, de artigos de plástico e borracha. Lá, compraram 2 capas de plástico. Manuel pagou pelas capas. Muito embora estivesse chovendo, eles preferiram levar as capas embrulhadas. Saindo da Casa Brasília, no caminho do Morro do Vintém, os 2 amigos pararam no bar e leiteria São Jorge, onde compraram uma garrafa de água mineral magnesiana. Muito embora demonstrassem estar com pressa, não esqueceram de pegar o vale do retorno do frasco. E nunca mais foram vistos com vida. Seus corpos não apresentavam nenhum sinal de violência. Autopsiadas, suas vísceras não apresentavam nenhuma substância tóxica. Em resumo, 2 homens tinham morrido e não se sabia nem como, nem porquê. O próprio médico legista Astor Pereira de Melo, que fez a necrópsia dos corpos de Miguel e Manuel, não sabe o que causou a morte dos 2 amigos. Ou diante de não encontrarmos nenhuma causa-morte, quer natural ou de violência, nós partimos para outra suposição de um quadro toxicológico, um quadro de envenenamento. Então, o que fizemos? Como de praxe se faz numa necrópsia. Tiramos um pedaço de cérebro, um pulmão, fígado, rim e todo o estômago com seu conteúdo e parte de intestino. E qual foi a surpresa também de o exame toxicológico dar negativo. Miguel e Manuel deixaram Campos, levando 2.300.000 cruzeiros. Mas em seus corpos só foram encontrados 162.400 cruzeiros. Eles foram encontrados sobre 2 espécies de camas feitas de folhas de pindoba nitidamente cortadas à faca. E mais, como nenhum objeto cortante foi encontrado no local, a hipótese de uma terceira pessoa ter assistido à experiência tomou vulto. Uma terceira pessoa que teria dirigido, mas não participado da experiência. Na noite em que os 2 amigos morreram, Dona Gracinda viajava de carro com 3 filhos, quando viu um objeto estranho junto ao Morro do Vintém, em Niterói.
A declaração oficial confirmada pelas crianças fala de um objeto ovoide, alaranjado, com um anel de fogo de onde partia uma espécie de raio azul em várias direções. A imprensa da época dá bastante destaque ao depoimento e fala de dezenas de telefonemas que teriam sido dados à polícia, encorajados pelo depoimento de Dona Gracinda. Eu que lido com esse campo de pesquisa, que a psicotrônica é para a psicologia há mais de 50 anos, eu jamais vi qualquer referência em que os pesquisadores tivessem uma morte tão dramática, insólita, e com tantos comemorativos distorcidos, como o caso do Manuel e do Miguel. O professor Silvio Lago lembra que Miguel e Manuel eram dois práticos em eletrônica e que não tinham capacidade de fazer experiências psicotrônicas, nas quais são usadas técnicas muito sofisticadas. Então, por que eles estariam pesquisando coisas que hoje até computadores são usados, técnicas sofisticadas de biofeedback e outras coisas mais são utilizadas na pesquisa, de modo que não me parece que eles tivessem condições. O ufólogo Aurélio Zaluar acompanhou de perto o caso das máscaras de chumbo, desde o aparecimento dos corpos de Miguel e Manuel. Autor de muitos trabalhos sobre o caso, até hoje ele mantém o seu ponto de vista da época. Nós temos plena certeza de que houve alguma interferência fora da Terra, fora do que normalmente se defendeu no processo, por várias razões. É muito difícil dois homens subirem ao alto do morro, inclusive um morro deserto, onde os bombeiros tiveram dificuldade de subir naquela época, confeccionar em casa 2 máscaras de chumbo para colocar sobre os olhos, comprar 2 capas de borracha, comprar a água mineral para tomar determinados comprimidos e depois esse caso ser tratado como um simples latrocínio. Com tantas explicações para o mistério das máscaras de chumbo, mas sem conseguir identificar um responsável pelas mortes de Miguel e Manuel, a polícia de Niterói parecia disposta a aceitar o arquivamento do processo. Mas um homem, o promotor Edmo Lutherbach, não se deu por satisfeito. Ele refutou os argumentos de que os 2 amigos poderiam ter sido vítimas de experiências parapsicológicas mal-sucedidas, afirmando que havia ainda muitos pontos obscuros que precisavam ser esclarecidos. Lutherbach observou que os laudos de necrópsia, além de uma série de imprecisões, estavam rasurados. Que um dos peritos, cujo nome não revelou, mudou de ideia e não quis deixar seu nome no documento. Vejam o detalhe. Este nome foi raspado e substituído pelo de outro legista que já morreu. E mais, o que continham as tais cápsulas ingeridas por Miguel e Manuel? O elemento que ajuda na necrópsia havia me informado de que ele havia feito o trabalho nos corpos, tirado os órgãos, tirou a ponta das vísceras para exame porque no bilhete que havia sido encontrado com os corpos falava em ingerir cápsula, ele calculou que existisse algum corrosivo, um veneno, uma coisa assim, né? E que o médico não estava lá, inclusive não tinha aparecido lá, já há alguns dias, e ele então adiantou o serviço. Tirou os órgãos, cortou parte das vísceras, um pedaço lá para exame, e encaminhou para o laboratório. E o restante ele havia incinerado. Entretanto, Astor Pereira de Melo, o médico legista, diz que estava lá sim, mas que não conseguiu determinar o que causou a morte de Miguel e Manuel. Porque a parte do médico legista é o quê? É chegar a uma conclusão de causa-morte, examinar o cadáver. Ora, se existe alguma suposição, alguma suspeita de alguma coisa, o que cabe realmente à justiça novamente? Pedir a exumação do cadáver. E assim foi feito. No dia 25 de agosto de 1967, um ano após a morte de Miguel e Manuel, foi feita a exumação dos cadáveres para a realização de novas autópsias. E o caso se aprofunda na incerteza quando o resultado dos laudos traz ao Brasil uma figura internacional muito conhecida, que descobre mais um mistério sem solução, no caso das máscaras de chumbo. Situado o Instituto de Energia Atômica de São Paulo, também não trazem respostas. Esgotados os recursos que poderiam explicar pela ótica científica as 2 mortes, a polícia se volta para teorias que levam a causas paranormais. Esta letra aqui, neste bilhete, é de Miguel Viana.
Mas o bilhete foi ditado para Miguel, pois as palavras aqui contidas não faziam parte do vocabulário que ele usava. Estava aí a pista da terceira pessoa que teria dirigido a experiência no alto do Morro do Vintém. Os termos ingerir e cápsula, contidos neste bilhete, indicavam a presença de um médico, pois uma pessoa leiga diria apenas tomar o remédio, por exemplo. E a palavra sinal, a princípio interpretada como sinal que marcasse determinada ação, tem na homeopatia o significado de sintoma.